Bom dia, boa tarde a todos que vão nos assistir. Aqui é o canal do Menopausamente. Se você ainda não nos segue, siga, que é um canal onde eu trago sempre informações, pessoas super interessantes. Aperta o sininho e hoje mais um tema extremamente interessante que nós trazemos aqui. A menopausa durante muito tempo foi tratada apenas como o fim da fertilidade e não como uma transição profunda da vida da mulher. Falou-se pouco sobre identidade, sobre desejo, sobre prazer, quase nada sobre sexualidade. E hoje, para dar uma luz a esse tema, eu trago aqui a doutora Cris, que ela vai nos ajudar a entender o que realmente acontece com a mulher nessa fase, como viver essa transição com mais consciência, saúde Uhum. e prazer acima de tudo. Doutora Cris, se apresente aqui para gente, diga quem é você na fila da vida. Que lindo! Primeiro, assim, eu quero demonstrar toda a minha gratidão por esse convite tão carinhoso. E eu digo que, assim, uma das minhas mais importantes missões da vida é poder ajudar mulheres nesse processo contínuo de transformação. Então, a Cris, antes de tudo, é uma mulher que tem sede pela vida, tem sede por Hum. conexão, tem sede por. É uma assim, apaixonada pelo universo feminino, apaixonada pelo estudo da sexualidade, né? E assim, e hoje, no processo de transição, eu digo que essa fase da vida feminina que você nos trouxe tão maravilhosamente para a gente conversar, essa transição que é nesse período hormonal, transição emocional, transição existencial. E a Uhum. Cris, hoje, como médica ginecologista, como psicóloga e como sexóloga, é também uma mulher que está nesse processo de transição, próxima aos meus 60 anos. Né? Daqui a dois Uau. meses eu estou sessentando. Estou também no processo de transição, porque hoje a minha vida ela é um processo migratório entre Brasil, Maceió, Alagoas, Nordeste e Canadá, Ottawa. Uhum. Meus filhos hoje moram lá, então eu acabo agora ficando temporadas no Brasil e temporadas no Canadá, até eu ter o projeto de realmente migrar para morar lá. E estou migrando exatamente nesse momento de também muitas transições nesse corpo, nessa mente, nessa existência, não é verdade? Então, assim, que a Uhum. gente possa presentear as nossas mulheres com um pouco mais de conhecimento para que elas coloquem nessa caixinha e que elas possam estar usando tudo isso para uma melhoria contínua de suas vidas. Porque a vida é um processo de movimento contínuo, né, Su? A gente Sim. está sempre lá e, assim, eu digo, passando pelas estações. Uhum. E na própria menopausa, a gente tem todas as estações. Vai Uhum. depender do olhar dessa mulher, da busca dela, para que ela passe pelos seus invernos, outonos, primaveras e seus verões. E que Uhum. necessariamente os verões não sejam só os fogachos que as deixam assim prejudicadas, mas Uhum. fogachos também de paixão, de tesão pela vida, e Sim. também perceber que existe uma sexualidade que pede voz, pede espaço para também ser revisada. Uhum. Perfeito, muito importante tudo isso que você falou, que você traz. E eu sempre falo, né, o feminino, ele não é linear, ele é cíclico. Então, são as fases que a gente vive como a natureza, né? Tem que viver bem o inverno, depois vem a primavera, depois vem o verão, o outono. É nessa, como que eu posso falar, ciclocidade que o feminino se encontra, né? O importante é a gente viver cada fase sem perder a essência do É verdade. feminino, né? E esse tema da sexualidade, doutora Cris, é um tema pouco falado.
Muitas vezes vem com tabu, vem com uma vergonha, vem com uma culpa. O que que você, na sua opinião, o que que muda de verdade na sexualidade da mulher depois dos 40, depois dos 50 ou 60, a cada fase? É tão interessante isso, e é o que eu vejo na prática clínica, tanto como gineco, como sexóloga e psicóloga, como essas mulheres elas vêm precisando aprender, porque a vida é um processo de aprendizagem contínua. Uhum, Aprender a revisar, primeiro a aceitar esse novo corpo. Esse corpo que traz outras sensações, esse corpo que está diferente, mas que essa diferença necessariamente não precisa ser encarada por essa mulher como algo negativo, se uhum, ela está com a sua psique mais organizada. Então, eu digo que a coisa mais importante é ela aprender a lidar com esse luto, de parar de ficar buscando quem ela era, uhum, como ela era, para focar sua atenção no que ela se tornou. Nós nos tornamos mulheres diferentes a cada ciclo da nossa vida. uhum, Então, eu trabalho muito e eu convido muito as minhas pacientes a se olharem assim com mais afeto, com mais generosidade, com mais amorosidade. Porque quando você traz esse olhar para si de mais amor próprio, fica mais fácil você olhar para as mudanças, olhar para tudo aquilo que você vê no seu corpo de diferente e assim, e ser grato. Poxa, que bom que eu estou aqui. E uhum, o que é que eu posso fazer estando aqui, nesse momento da minha vida? Então, trazer muito essa energia para a mudança. Eu digo muito, tudo muda quando você muda. uhum, Então, quais são as mudanças que você pode se propiciar para que elas facilitem o seu olhar para si? E isso melhore a conexão interpessoal e, consequentemente, também essa conexão intrapessoal. uhum. É, você falou uma palavra, aceitar. Eu trago é, os três As, que eu chamo os três As da menopausa. O primeiro A é exatamente o aceitar, mas o aceitar não é a lá Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. É Não. buscar informação, é entender o que está acontecendo. Aí, quando essa mulher entende, ela se acolhe, que é o segundo A. E o terceiro A que eu trago é ação. Ela tem que agir para ajustar, dar uma ajustada na rota, né? Então, essa coisa que você fala, como olhar, eu trago muito da psicologia positiva. E é olhar, tipo assim, uau, cheguei na menopausa, que bom, estou viva, né? Com gratidão. Então, isso é bem interessante. Doutora Cris, existe o etarismo também dentro da sexualidade feminina? Ouço e como. Hum, Infelizmente, essa visão do processo de envelhecimento, e uhum, principalmente a mulher ela tende, por questões até de inconsciente coletivo, ela traz da sua ancestralidade essa ideia de que ao envelhecer, ela perde a sua libido. Ao envelhecer, passa a ser até vergonhoso para algumas uhum, continuarem se posicionando como mulheres sexuais. Então, uhum, diferentemente do homem, que ele passa com o envelhecimento com o desejo de autoaprovação, de se autoafirmar. A uhum, mulher, ela tende a se encolher. É como se assim, eu estou numa fase em que agora eu tenho que focar na avosidade, na família, e uhum. parece que assim como, né, a figura materna, ela parece que é assexuada, imagine a figura da avó. Aí é que ela tá ferrada. Ela não tem sexualidade, porque agora ela é a avó. Então, É, assim, esse etarismo traz para a mulher um peso muito grande. Por isso que ela precisa dar um novo significado à uhum, sua própria existência. uhum, Ela precisa perceber que ela é visível, sim,
Porque nessa fase é muito comum a mulher se invisibilizar Uhum, sexualmente. E uhum, às vezes ela tem vergonha. E é tão interessante que eu, na consulta ginecológica, por exemplo, quando eu pergunto para essa mulher que está 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, e que eu pergunto sobre a sexualidade, ela se espanta, porque tipo assim, como que alguém está me perguntando por algo que eu devo esconder, que eu não devo falar, que eu uhum, devo omitir? E uhum, aí ela começa, ela olha, primeiro ela olha como se assim, que coisa estranha, mas depois como ela se sente acolhida. E eu uhum, trago muito o que eu chamo do método escuta, que é o quê? A escuta terapêutica, a escuta dessa mulher precisa vir com muita empatia. Então, você colocar-se no lugar dela. E para você se colocar no lugar dela, você precisa do S, que é a sensibilidade. Porque se você não tem sensibilidade, você não vai exercer a sua empatia por ela. E uhum, aí vem o C do conhecimento. Eu, profissional, preciso buscar conhecimento e eu preciso convidar essa mulher a buscar os seus conhecimentos. Hoje a uhum, gente vive uma nova era, o conhecimento, ele está ali ao nosso dispor. E ela uhum, começa a perceber que ela pode buscar também esse conhecimento. E uhum, aí vem o U da unicidade, porque cada mulher, eu posso atender 10 mulheres com 50 a mais, mas cada uma é um universo único e muito particular. Eu uhum, preciso me debruçar sobre a história dela. Eu preciso querer escutar a história dela olhando só para ela, sem os paradigmas do que seria essa mulher 50 a mais. Porque ela é uhum, única, ela é particular, ela não precisa se enquadrar, se uhum. comparar. Eu digo muito, compare-se apenas a você mesma. E nesse ato de autocomparação, seja sempre generosa consigo mesma. Não olhe para o ontem com o olhar do hoje, porque você já mudou. Se você olhar para o ontem com o olhar do hoje, você vai se criticar, você vai se Uhum, julgar. E aí eu trago o T da técnica. Podemos ensiná-las técnicas. A técnica que ela vai buscar, a técnica que nós profissionais vamos oferecer para ajudá-la nesse processo. uhum, E, em seguida, a gente vai acolher. Então, o método escuta, ele trabalha exatamente esses uhum, vieses. E é nesse acolhimento que ela se sente assim, eu digo que no nosso colo, de uma forma muito bacana, no sentido, tem alguém que está querendo me ajudar nesse uhum, processo de transformação. Então, infelizmente, existe um etarismo muito grande e nós uhum. precisamos ajudar essa mulher a perceber que ela não está envelhecendo. Porque eu não gosto dessa palavra do envelhecimento, porque tudo que é velho, você pensa em quê? Está velho, joga fora. É, Tudo não que é serve para velho mais nada, né? não, é inútil. E tudo É. que é velho vai para o lixo. Uhum, Então, se eu me sinto envelhecida, é como se eu inconscientemente estivesse me percebendo nesse lugar de inutilidade. Então, eu gosto de trazer o processo de amadurecimento. uhum, uhum, Eu gosto muito de trabalhar com essa mulher a ressignificação de valores, uma reestruturação cognitiva. Vamos trocar a palavra envelhecimento, porque o que é que significa envelhecer para você? O que é que uhum, significa algo velho? E uhum, aí ela imediatamente ela se coloca no lugar de inutilidade. E você se considera uma mulher inútil? Não. Então o que é que está acontecendo na sua vida? Você está uhum. amadurecendo. Tem. E aí, quando ela se vê nisso, aquela até é tão lindo, né, Sua? Até a postura corporal, porque a gente fala com o nosso corpo. Então aquela postura encolhida, É. ela vai se Abre. empoderando. Uhum, Ela abre o ombro, ela estufa o peito, ela olha. E é incrível como, ao longo da sessão ou da consulta, quando você vai trabalhando nesses vieses, ela vai se distendendo, ela uhum, vai tomando posse de si. Ela é. faz, doutora, eu sou uma mulher mais madura. Eu quero, por exemplo, deixar o meu cabelo grisalho, e Uhum, diferente do homem, que ele grisalho, ele é charmoso, a mulher para se tornar grisalha, se ela gosta, porque é questão de gosto, não é que ela tenha que ou não tenha que, mas uhum, ela tem que bancar o que ela quer. Mas uhum, muitas vezes a própria mulher faz, mulher, tu vai deixar esse cabelo branco, tu vai ficar mais velha ainda. uhum, Aquela que está se ressignificando, ela faz, não, eu me sinto bonita assim, eu me sinto sensual assim. uhum.
Eu gosto de assumir dessa forma. E eu não estou assumindo um envelhecimento, eu estou assumindo um amadurecimento. Então, Uhum. tem muito etarismo e a gente precisa ajudar essa mulher a desconstruir isso e reconstruir um novo olhar. Isso é fantástico, Eu trago muito técnicas da PNL, que é isso, é maravilhoso. falar de uma forma diferente, porque senão o teu cérebro, ele, o cérebro é burro, vamos falar assim, né? O que Mas você é assim fala, mesmo. Ele não ele, distingue fantasia de realidade. não, então ele Eu vai digo muito, acreditar fale, naquilo. fale. Fale, fale, fale. Fale Uhum, tanto que você vai se convencer de que uhum. isso é verdadeiro. É E eu isso. faço muita autoverbalização emotiva com ela, e às vezes ela fala: é, vamos lá, fale algo positivo sobre você nessa fase da sua vida. Eu sou uma mulher interessante, mas ela fala que nem ela se convence. Aí eu Uhum. digo: Maria, vamos botar energia vital nessa sua fala. Ah, Eu gostaria que você falasse de forma visceral. Eu sou uma mulher interessante. Bora lá, mais energia. Eu ah, sou uma mulher interessante. E a gente vai crescendo até ela falar. E aí eu digo, você precisa gerar emoção quando você fala sobre isso. uhum. Porque se você não gera emoção, a gente não muda a nossa bioquímica hormonal. Exatamente. E a gente tem o poder de mudar a nossa química hormonal. E quando a gente muda a nossa química hormonal através da nossa postura atitudinal, a gente muda também o nosso corpo, a nossa mente. E Uhum, vamos treinar isso. Treina, uhum, vai para o espelho. Né? Vai para o espelho, fala com você. uhum. E é tão interessante como elas vão vendo de uma outra forma. É. E vem muito crença, né, que tem que ser ressignificada. É como você falou, ai, não, agora eu sou avó. O que que eu. Não, eu não posso mais usar roupa tal, né? Eu não posso mais pensar em sexo. É muito da crença da pessoa. E outra coisa que a gente não pode esquecer, a sociedade onde vivemos, ela é muito focada na juventude. Total. E ela não valoriza nada esse feminino maduro. É isso que todo esse trabalho que você faz, que eu faço, é fazer com que nós, mulheres maduras, mudamos essa forma de pensar da sociedade, né? Porque a gente tem, sim, muita coisa para trazer, né? Doutora Cris, me fala uma coisa. Muitas mulheres nessa fase da perimenopausa, menopausa, relatam a queda de libido. Isso é um tema hormonal, emocional ou relacional? Qual é a sua visão sobre isso? Eu digo que é multifatorial. Uhum, Tá? Essa diminuição, essa perda da libido nesse período na menopausa, pós-menopausa, é multifatorial. E nós precisamos ter uma visão também ampla. A uhum, gente não pode eleger um único fator. Eu digo uhum, que nem ser organicista demais, nem psicologismo demais. A gente precisa criar uma ponte. Então, existem fatores hormonais? Existem. uhum. Existe uma queda hormonal que gera muita repercussão na libido, repercussão na vida como um todo. Mas Sim. como a gente está falando muito de sexualidade, eu vou me ater à Uhum, libido. Claro que existe. Porém, ela não é. A gente não pode eleger como sendo o único fator ou o mais importante, porque senão a própria mulher, ela também necessita perceber um padrão orgânico fisiológico para ela se acomodar em outros uhum. aspectos, porque é mais fácil você buscar uma medicação do que você buscar uma transformação. Uhum, Então, assim, é o que eu mais vejo. Doutora, ela quer atribuir a diminuição da libido dela toda a questão hormonal. Então, ela quer remédio. Ela chega e ela diz, doutora, meus hormônios estão todos baixos, eu uhum, preciso de uhum, terapia hormonal. Cris, você usa terapia hormonal? Claro. A terapia hormonal é importante quando bem indicada e uhum. individualizada. Não existe um padrão. Ah, o que é que você usa? Jamais vou dizer, porque eu vou usar para a Su um protocolo, para a Maria um protocolo. Uhum. Existem vários aspectos que vão me direcionar
a criar um protocolo que vai realmente atender às necessidades hormonais e de vida daquela mulher. Eu não Uhum. posso fazer um protocolo único e enquadrar todas as mulheres ali naquele quadrado, porque senão eu vou fazer uma iatrogenia. É quando aquele tratamento de reposição mais será um veneno do que um remédio. Uhum. Então, a gente precisa individualizar. E outra coisa, muitas vezes, os hormônios até daquela mulher, a terapia, se essa mulher ela tem outros fatores, por mais que você faça uma reposição hormonal, ela continua sendo poliqueixosa. Sabe por quê? Porque por trás dessa libido baixa, primeiro, É. existe uma mulher infeliz, insatisfeita, um relacionamento desgastado. Uhum. Existe um baú de ressentimentos, de decepções. Então, quando eu começo a perguntar como é a relação sua com a sua parceria, Uhum. é péssima. O que mais está em desequilíbrio não são os hormônios dela, mas é a vida afetiva dessa mulher. É uma mulher que ela está totalmente soterrada. O desejo dela está soterrado. Não existe conexão amorosa com a sua parceria. Como que essa mulher vai ter desejo se ela se sente invisível na sua sexualidade? Uhum. Esse parceiro, muitas vezes, é um homem que traz um padrão totalmente genitalizado. E Uhum. nós, mulheres, trazemos um padrão da nossa libido, na maioria das vezes, sensorial. E nessa fase onde a sensorialidade deveria estar à flor da pele, ela está totalmente esquecida. Então, Uhum. como que essa sexualidade ela vai ser responsiva se não existe nada que a desperte? Então, o que existe é uma habituação sexual, uma rotina pesada, uma mulher que está totalmente assim exausta. Ela não tem, a questão não é que ela não tenha libido, é que ela está exausta. Essa Uhum. mulher ela não é olhada nos olhos. Muitas vezes, um olhar nos olhos, um toque, uma massagem faz essa mulher lubrificar. Mas esse parceiro quer só penetrá-la e essa penetração dói. Uhum. Ela sente dor física e dor emocional. É. É. Porque não existe um jogo de sedução e de conquista, porque essa Uhum. relação realmente ela envelheceu, ela não amadureceu. Uhum. Existe uma diferença entre uma relação que envelhece e uma relação que amadurece. E eu Uhum. trago muito esse olhar para essa mulher. O que é que tem acontecido com o seu relacionamento? Isso quando ela está dentro de uma parceria. Quando a Uhum. parceria é uma outra mulher, eu já vejo diferenças. Uhum. Já existe muitas vezes uma qualidade maior. E quando essa mulher está sozinha, eu trago muito a redescoberta dela de que solidão é diferente de solitude e Perfeito. que ela poderia estar se reestruturando. E é Uhum. tão interessante quando ela não percebe que ela conectou a sexualidade dela a um parceiro. E Uhum. como ela não tem mais o parceiro, ela esqueceu dela. E Uhum. quando a gente volta a trabalhar esse empoderamento, esse conhecimento dela, e que ela passa a dizer, poxa, doutora, então eu posso me dar prazer sozinha? Aí Uhum. vem ainda noções de pecado, de culpa, de proibição. Aí olha o que é que aconteceu. Poxa, essa mulher, ela está com 50 a mais. E ela ainda carrega a ideia de que ela não pode se tocar. E ela precisa de uma autorização. É tão Uhum. interessante É. que elas saem da consulta, é como se a doutora Cris tivesse autorizado, porque a doutora Cris, ela não autorizou, ela apenas validou. Ela Uhum. trouxe à tona um assunto que sempre foi o maior tabu. Porque qual foi o maior tabu da sexualidade feminina, Su? Autoerotismo, Uhum. masturbação. A gente fala sobre tudo com uma amiga, menos sobre masturbação. É Relembra verdade. aí na tua linha do tempo. É Quando você era verdade. adolescente. Quando você era adolescente. Eu e você, adolescentes.
A gente falava com as nossas amigas sobre masturbação? Não, Os meninos falavam com seus amigos sobre masturbação? Sim. sim, Rapaz, bati tantas hoje. é, Já tô é, acabado, isso tá? mesmo. A gente, quando que a gente falava? É, Nunca, uhum. tá? Eu lembro que quando eu comecei a me masturbar lá na adolescência, eu rezava tanto depois, pedindo perdão a Perdão. Deus. Nunca mais vou fazer isso, até fazer de novo, né? Mas eu vivi muitos anos da minha vida com culpa, Uhum. por culpa, e não falava isso para ninguém, ninguém sabia. E às É, vezes olhar para minha mãe e eu dizia, meu Deus, se ela imagina que eu faço isso, é, Ave Maria. E é. às vezes eu encontro uma mulher nessa faixa etária e ela Uhum, ainda traz isso. E quando uhum. eu trago, quando eu mostro uma vulva para ela, que eu, às vezes, eu faço isso até no próprio exame ginecológico. Você já olhou a sua genitália? Ai, Uhum. doutora, gosto não de ver isso. Ver isso. Ver isso, é. Olha a dissociação. É, é. A genitália passa a ser isso. Eu disse, que tal? A gente começa, como é que você chama a sua genitália? Uhum, Ela tem nome? Você sabe o nome dela? Você sabe que isso tudo é a vulva? Porque muitas vezes elas só entendem a genitália como vagina. uhum. É. Existe uma distorção. E essa mulher, não estou falando de uma mulher que está na adolescência, não, Su. Estou falando Uhum, de uma mulher 50 a mais, 60 a mais, que nunca colocou um espelhinho para olhar a sua genitália. uhum. É, é Apenas verdade. ela toca para higienizar-se. E Uhum, depois que a gente traz esse olhar da sexualidade, eu ensino essa mulher a se tocar. Eu ensino essa mulher a recuperar ou desenvolver o seu olhar para a sua genitalidade de uhum, uma forma diferente. E uhum, ela se proporcionar prazer. uhum. E, meu Deus, como é linda essa descoberta. Sim. Como é lindo quando você vê uma mulher que ela está sozinha. Muitas delas tiveram uma relação conjugal, sexual durante longos anos da vida, anorgásmica. Ela Uhum. teve vida sexual durante toda a vida, sem ter resposta sexual por toda a vida. Eu sou ginecologista há 33 anos. Uhum. Então, há 33 anos, eu escuto, como médica, 35 anos de médica, 37 anos de psicóloga. E o que é que eu mais escuto? São mulheres que passaram uma vida tendo vida sexual. E nessa vida sexual, passaram uma vida sem ter resposta sexual, sem responder com desejo, sem responder com excitação, sem responder com orgasmo, apenas respondendo com dores, dores físicas, Uhum. dores genitais e a pior dor que tem, a dor da alma, a Sim. dor emocional, Uau. o É. sentir-se usada pela sua parceria, Uhum. sentir-se um depósito de esperma e não um corpo de prazer. Uhum. É. É muito verdade isso, e muito importante que você traz, porque muita relação, adorei essa coisa do relacionamento envelhecido e do amadurecido. Quando vem um relacionamento envelhecido, o tema não é a libido que caiu por causa do hormônio, tem muita coisa ali atrás que você pode colocar o que você quiser, usar o hormônio que você quiser, que não vai acontecer porque tem muita mágoa, tem muita, né, desilusão, decepção, etc. Então é importante a mulher ter essa visão, porque quando ela começa a enxergar isso, muda totalmente, né? E uma coisa interessante também, o homem, muitas vezes, ele faz sexo, quando ele está estressado, ele quer sexo para relaxar. A mulher, se ela está estressada, no way, não consegue fazer sexo. Então, é uma diferença muito clara, né? E que muitas vezes É. a pessoa não tem essa consciência, né? E, doutora Cris, vamos falar do relacionamento maduro e o relacionamento envelhecido. Se o relacionamento está envelhecido, dá pimentada na relação, fica uma coisa muito difícil, né? Agora, o relacionamento amadurecido, que os dois estão caminhando juntos, né? É uma parceria.
Aí sim, essa apimentar a relação fica uma coisa mais leve. Como que você vê isso? Uma relação de longo Adorei. prazo. Eu digo que se você abordar um relacionamento envelhecido, é Uhum, praticamente uma muralha que não tem frestas. uhum, Tudo que você propõe é recebido com dificuldade, porque não existe, por exemplo, receptores para isso. É a uhum, mesma coisa, não adianta você tomar um analgésico para evitar uma dor que você está com medo de ter. Não vai resolver nada, porque não existe receptores, você só tem receptor para você uhum, tomar uma medicação e ela fazer efeito. Se não uhum, existe receptor, não vai. Então, um relacionamento envelhecido não tem receptores uhum, para que nós, enquanto profissionais, possamos é, sugerir técnicas para melhoria. Agora, um relacionamento amadurecido, ele tem várias frestas. E a uhum, gente só vai ampliar essas frestas. E eles vão perceber. E uma das coisas que eu mais faço com o objetivo de recuperar essa libido, dessa relação amadurecida, Sul, é trazer o olhar para a focagem das sensações. uhum. Eu busco ajudar esse casal, principalmente o homem, tá? Por isso que ele é um participante ativo do processo, isso numa relação heterossexual, tá? Para que ele saia do olhar da genitalidade Uhum, para ele ir para o olhar da sensorialidade. E ele acaba gostando também, sabe por quê? Porque esse homem, ele também já está com aquele pênis que não é mais tão responsivo como antes. uhum, E sim. ele também, ele percebe que ele estava apressado, por quê? Ele tem uma ereção. Então ele tem que rapidamente acelerar para ele Uhum, aproveitar aquela ereção. Então ele quer penetrar rápido, porque uhum, depois ele sabe que ele não vai poder manter muito tempo, então ele já fez o negócio. Isso uhum, só piora. E para a mulher, isso só piora, porque ao uhum, invés de expandir a libido dela, achata. claro. Uhum, Aí ele começa a pensar, eu digo, ó, oh, você já percebeu que até o seu processo de ereção, ele está diferente? É, doutora, tá. Eu disse, bora esquecer. Eu tenho uma proposta para lhe fazer. Eu gosto muito de brincar. Eu claro. acredito que a relação, sei lá, eu acho que também isso, viu, veio muito com o meu amadurecimento como profissional, como mulher. A gente não precisa, porque antes, quando a gente está no início da profissão, parece que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem que mostrar que a gente faz ciência, que a gente. Uhum, E depois que você amadurece, você sabe, então você não teme mais o que é que o outro vai pensar sobre você, você sabe o que você está se propondo. Então, eu me vejo hoje, sei lá, nessa última uma década e meia, tão diferente também como profissional, mais uhum, solta para uhum, algumas propostas terapêuticas. E eu digo muito para ele: eu quero lhe fazer uma proposta. Esquece que você tem pênis. Aí ele olha assim, como assim, né? Uma proposta quase que absurda eu dizer para um homem Para um que ele homem, esqueça de algo que ele passou a vida dele toda dando palco. E é, agora essa louca doutora Cris, eu disse, esqueça. Esqueça que você tem pênis. uhum, Ele não importa no seu corpo, até porque, olha só, vamos ver a proporção. Você tem qual a sua altura? Aí ele diz, tá? Olhe para esse corpo, esse homem de 1,70 m, que uhum, tem, olhem, uma cabeça, tem membros superiores, tem um tronco, tem pernas. O pênis é uma partezinha do seu corpo. Por que você precisa dar tanta atenção somente para essa parte? Quem diz que somente essa parte precisa uhum, ser tocada, precisa penetrar em algum orifício? Olhe como você se limita quando você fica pensando só nele. Isso é uma desconstrução. ah, Nesse momento, eu estou maravilha. convidando esse homem a fazer uma reestruturação cognitiva fortíssima. Eu Uhum, quero que agora você se solte, você se largue. Ela vai explorar o seu corpo inteiro. E você vai esquecer da sua ereção, você vai esquecer de fiscalizar se o seu pênis está ficando duro, se ele está mole. Você não tem pênis, tá? uhum, Se ela está fazendo aquele cafuné gostoso,
gostoso no seu couro cabeludo, que lhe gera arrepios. Eu quero que você seja só couro cabeludo. Quando ela estiver no seu rosto, aí eu vou Vai. sugerindo todas Aham. as técnicas do foco sensório. E é tão interessante que esse homem que ele está aberto. E ele Uhum. chega depois dizendo coisas tão incríveis. Ele faz, doutora, eu tenho 60 anos. Uhum. Eu nunca me arrepiei com a minha esposa fazendo uma massagem capilar. Ela começou, ela fez. Eu me arrepiei tanto, eu gostei tanto daquela sensação. Quando ela estava fazendo o toque no meu corpo, então eu vou expandindo. E depois, tudo que ele recebeu, ele vai dar o Uhum. ar. Uhum. Então a gente vai fazer essa troca. E eu peço muito, por exemplo, para que nessa primeira semana eles não podem tocar nos genitais. Ah. Proibido. Uhum. Foco sensório um vai explorar. E aí eu também sugiro outras questões. Vamos botar o ambiente bacana, vamos usar um cheiro gostoso, velas, uma iluminação, um som que vocês gostem. Então a Uhum. gente vai trabalhar estímulos sensoriais. E é incrível como essa mulher, por exemplo, ela faz, doutora Cris, eu estava me sentindo tão seca, e seca de tudo, não estou falando só seca de lubrificação vaginal, Aham. seca de emoção, seca de paixão. E de repente, isso Uhum. começou a me reacender. E a gente começou a gostar de fazer isso. E a gente começou a combinar. A casa muitas vezes está no ninho vazio, mas no ninho É. vazio só dos filhos. Mas o ninho, ele começa a ser reacendido Uhum. por aquele casal. Aquele casal que começa a gostar de estar um com o outro, Uhum. que gosta de se conectar. Aí eu trabalho o olhar, o toque devagar, uma outra proposta, uma desconstrução. Uhum. Vamos sair da genitalidade e vamos mergulhar profundamente na sensorialidade. E aí, como que a libido, ela começa. E aquela chamazinha, ela muitas vezes, ela pega fogo, ela vira uma fogueira imensa de São João. E são relatos assim tão lindos, tão incríveis. E muitas vezes essa mulher, eu estou fazendo uma TRH com ela ali de base. Uhum. Algumas eu nem tenho como, porque ela já tem mais de 20 anos quando ela chega para mim de menopausa. E aí a Uhum. gente tem que ter muito cuidado. A abordagem tardia hormonal, ela pode ser um veneno e não um Uhum. remédio. Uhum. Então, por isso que eu digo que a gente tudo tem que individualizar. Sim. Muitas vezes eu opto por uma TRH, uma terapia tópica, onde a Uhum. gente precisa melhorar essa vagina. Eu costumo de dizer para ela, olha o que é que acontece. Quando a gente é mais jovem em idade, a gente tem um rosto liso e uma Uhum. vagina toda enrugada. Uhum. Quando a gente vai amadurecendo, as rugas mudam de lugar, né? Sim. O nosso rosto se enruga mais e a nossa vagina fica lisa. E essa vagina mais lisa é uma Uhum. vagina mais trófica, Sim. mais atrófica, então ela fica mais fininha, Uhum. ela sofre com atrito, ela Uhum. precisa ser cuidada internamente. Então, muitas vezes é quando eu falo de uma reposição tópica, de uma hidratação vulvovaginal melhor, para ela Uhum. também deixar aquele terreno genital mais adequado e receptivo ao toque. Porque às Uhum. vezes essa vulva e essa vagina está tão ressecada que o toque dói. E Uhum. esse toque, esse parceiro e essa mulher precisa entender que precisa estar com as mãos lubrificadas se eu vou tocar essa vulva. Uhum. Eu preciso tocar de uma forma diferente. Esse homem, se é ele que está tocando essa vulva, ele precisa desconstruir a ideia daquele imediatismo, daquela coisa Sim. muito. Vamos mais devagar. Eu convido esse casal a desacelerar-se em vários níveis, Uhum. inclusive no nível de toque genital. Uhum. Então, assim, é É. tanta coisa que a gente vai trazendo. Por isso que eu digo que é multifatorial. A gente vai arrumando várias questões para Uhum. ter uma harmonia melhor. E o Uhum. quanto que esse casal e essa mulher, e muitas vezes eu faço isso também na mulher que está em solitude, tá? Eu digo muito, ela não precisa de uma parceria,
para Uhum, ela se tocar, para ela ter esse amor próprio, para ela ressignificar a sua libido, para uhum. ela fazer leituras, para ela assistir filmes, para ela se masturbar, para ela comprar um sugador, ensinar essa mulher a usar o toy sexual dela Que e isso ela ainda é começar a um perceber tabu, né? É um tabu muito muito, grande, né? Muito grande. muito grande. É. Eu vejo isso, que assim, falar esse tema é, é um tabu que elas muitas não querem nem entrar nesse tema e a coisa do masturbar, a relação com ela mesmo, né, essa solitude, para muitas é uma culpa, né? É uma culpa que ela não se permite a ter o prazer, né? Então é. Agora, doutora Cris, você falou, né, a maturidade, né? E você como profissional, eu estou numa maturidade profissional também, que tipo, eu não tenho que provar mais nada para ninguém. E é isso na vida como um todo, né? Você chega na É, maturidade, você não tem que provar nada para ninguém, você está segura de quem você é, o que você tem. Agora, o relacionamento maduro traz isso também, isso que você falou, porque aí você trabalha, esquece que você tem um pênis. E eu acredito, o homem que está na maturidade, ele faz esse jogo com você, ele ele acolhe, pega, ele acolhe, né? Que é a maturidade. Agora, gosta e se alivia, tá? uhum, E uhum, ele, assim, ele tem mudanças também incríveis. Eu uhum, tenho, assim, experiências incríveis, lindas, apaixonantes. uhum. Mas o homem envelhecido, rígido, você nem tem Uhum. abertura para isso. Então, aí entra aquela coisa, não ter abertura para conversar com o parceiro sobre desejo, sobre a sexualidade. Olha, assim, tá me machucando. Se é aquele relacionamento envelhecido, isso não vai funcionar, né? Não, infelizmente não. E eu Uhum, digo mais, sabe, Su? Por exemplo, doutora Cris, você sempre fala sobre masturbação com todas as mulheres nessa idade? Não. O uhum, profissional, ele tem que ter uma visão e adequar-se ao que ele percebe, porque não sou eu não sim. vou também agora, por ser sexóloga, eu agora criei um mito, porque também o profissional, ele pode criar mitos, tá? Uhum, sim. Toda mulher, nessa fase da vida, tem que aprender a se masturbar. Não, a Uhum, gente vai precisar ver a abertura. E aí eu vou usar esse aspecto. Mulheres envelhecidas, elas não querem, uhum, elas não querem. E a gente não tem que forçá-las a nada. A gente tem que respeitá-las. sim. A E gente vai aí. trabalhar outros vieses com ela, Uhum, não a sexualidade, porque ela não está aberta. E tá tudo bem também. Tá uhum, tudo bem. uhum. E aí traz muito, de novo, né, a crença que essa mulher traz, o quanto isso é forte. E como você falou, não dá para todas as clientes você falar, vamos agora aprender a masturbar. Muitas vão entrar em choque, vai assustar e não, né, Eu não vou vai ajudar, agredi-las. vai Eu agredir. vou Isso. agredi-las. É. Entendeu? Agora tem outras, elas vêm aparentemente envelhecidas. É Uhum, aí onde tem a sensibilidade do terapeuta, uhum, do médico. sim. Elas vêm, elas vêm aparentando um envelhecimento, mas não é. É só uma couraça. Uhum, Por dentro tem uma mulher que queria que alguém a ajudasse, desse a mão, uhum, tá? E puxasse ela dali. Ela quer ser puxada, só que ela não sabe como. sim. Então, ela se vê envelhecida por essa pressão, por essa cobrança sociocultural, Uhum, mas, no fundo, ela grita para que alguém ainda a saculeje e mostre uhum, que não é isso. E uhum. aí, essa sensibilidade, que assim, às vezes a pessoa diz, mas como que você percebe isso? Eu não sei dizer como. Tem Ok. coisas que não dá, né, Su, pra gente dizer, porque é uma coisa muito da, da percepção, da intuição. É, é. E é muito único, né? Cada É, pessoa é uma pessoa. Então, é, uma mulher vai te dizer isso com os olhos, com o olhar diz dela. muito.
a muito. outra vai ser com o corpo, a outra vai se fechar, que ela não quer saber de nada mesmo. É essa Aí você vai vendo, sensibilidade, é. né? Uhum, Às vezes, quando eu pergunto, eu disse, mesmo essa mulher sozinha, porque é mais difícil a gente tratar isso na mulher que ela tá só. Porque como ela tá só, ela já acredita que a sexualidade dela morreu. Ela tá uhum, só no momento em que ela tá velha. uhum. Olha a crença. É, é. Então, assim, ela tá bem, mas aí quando você pergunta, como é que é a sua relação com o seu corpo, com o seu prazer? Aí Uhum, ela faz, ah, doutora, tem mais nada disso não. uhum, Aí eu disse, mas você sente alguma coisa? Aí você vai. Aí tem aquela mulher que já lhe corta completamente. Não, mas isso para mim não é importante, não. Eu nem gosto dessas coisas. Tá uhum, muito boa a minha vida assim. Ponto. E tem uhum. aquela que faz. Ah, às vezes eu até sinto, mas já tô velha, né? Pronto. Nesse momento eu Aí percebo deu que abertura. ela deu abertura. Ah, Porque a abertura ela vem assim. Você aham, precisa querer, você como profissional, querer enxergar a abertura da mulher que você está escutando. Porque tem profissional que não quer escutar, né? uhum, Ele ouve, mas não escuta. uhum, uhum. Você precisa querer escutar, É, enxergar e não apenas ver. uhum, E querer ajudar nesse processo de transformação. uhum. Eu tenho uma, enfim, existe que eu acho que são, você pode me responder isso, casos raríssimos de mulher, isso me lembrou agora de uma tia, de uma amiga, eu na minha adolescência, e para a gente foi até motivo de piada, vai. A mulher estava muito tempo viúva e não tinha mais relações, e falar de masturbação não, né? E eu lembro que aquilo me marcou, que eu falei, como assim? Essa senhora teve que fazer uma cirurgia, porque a vulva grudou. Isso é muito raro, Colabou. né? É raro, mas tem. Colaba pelo. É uma atrofia tão grande. É Uhum, tipo assim, uma vulva que foi tão esquecida uhum, que ela colabou. uhum. É, é. E aí essa abertura aqui, né? Esse feeling, essa sensibilidade do profissional para saber, ok, ela deu uma abertura aqui, eu posso entrar para conversar sobre isso. Para aquelas mulheres que são mais fechadas, você enxerga que, de repente, exercícios como o pompoarismo, o assoalho pélvico, pode ajudar nesse Pode. ressecamento vaginal para que ela. Porque tem uma que vai falar masturbação, no way, não é a minha, não quero, ela Não é. pode se ofender, como você falou, né? Pode. Pode. E aí a gente não vai necessariamente focar no erotismo, na Uhum, eroticidade dela, porque a masturbação vai para a uhum, recuperação do erótico. uhum, As sim. outras propostas, uma fisioterapia uroginecológica, um Uhum, laser, vai para uma recuperação tecidual, uhum, para que ela tenha menos sintomas geniturinários. Porque eu uhum, costumo mostrar para essa mulher que não é porque ela não tem mais vida sexual que ela pode esquecer da vulva e da vagina dela. uhum, A vulva e a vagina dela precisa de saúde para que ela não tenha queixas geniturinárias, por exemplo, uhum, uhum, vulvovaginites, pela uhum, questão atrófica. Então, eu vou recuperar o olhar dessa mulher pelo viés da saúde genital e não uhum, da saúde sexual, já que ela se fechou. E tem uma coisa também interessante, viu? Que é aquilo que a gente falou desde o início. Nós, mulheres, estamos sempre em movimento. Então, eu já tive alguns não, vários casos assim, de uma mulher inicialmente, ela está sozinha, ela não tem vida sexual há anos, ela não quer mais ter vida sexual, ela fechou todas as janelinhas e frestas para eu falar de eroticidade com ela. Eu fui pela parte genital, de saúde genital, funcional, através dessas propostas, o laser, a uhum, fisioterapia uroginecológica, tudo isso. O Pilates, para trabalhar uhum. muito assoalho pélvico, também é maravilhoso, que a gente trabalha muito a Yoga. respiração e consciência corporal, yoga, tudo isso. Uhum, E, e a partir disso, essa mulher, ela recuperou o orgânico e isso fez ela perceber sua genitália
Uhum. Quando ela começa a fazer os exercícios de queijo, contrai, solta, ela leva sangue para aquela área, Uhum. ela gera vasocongestão e miotonia, que são os fenômenos fisiológicos da excitação. E aí, essa mulher chega, por ter recuperado o físico, ela diz assim: doutora Cris, é, lembra, a senhora, logo no começo, me perguntou se eu sentia, se eu me tocava, eu não quis nem falar nisso. Mas assim, depois que eu estou fazendo esses tratamentos, eu estou sentindo, sei lá, umas coisinhas diferentes. Não sei. Essa mulher, ela já sinalizou amarelo para mim. Ela já trouxe uma percepção diferente. Aí eu digo, e o que é que você está sentindo? Aí ela disse, sei lá, aquilo que eu parecia que estava morto, agora parece que, sei lá, pareceu que está vivo de novo. E de vez em quando eu sinto umas coisas lá embaixo. Tá vivo lá embaixo. Aí eu disse, sabe o que é? Você está melhorando a sua circulação sanguínea para aquela área que estava bloqueada. E o sangue é vida. E o sangue, quando entra na nossa genitália, ele faz uma vasocongestão, ela fica assim, ó. Uhum. O seu clitóris, ele sente esse latejamento. E talvez isso sinalize que você pode tocar. Quando a gente sente uma coceirinha, eita, meu nariz está coçando, aí eu vou e coço. Ai, que delícia. Ai, Uhum. delícia. Tem coisa mais gostosa que você coçar algo que está Tem. coçando. O seu clitóris, ele está dizendo, eu estou vivo. Então, que tal aproveitar esse momento e massagear esse órgãozinho? E ao Uhum. massagear, ele pode lhe presentear com uma sensação tão prazerosa que é o orgasmo. Então, Uhum. olhe que lindeza o movimento, o fluxo. Muitas mulheres, eu já tive várias experiências assim. Doutora Cris, teve também mulheres que não foram para isso? Teve também. Tem. Temos tudo, né? Entre o preto e o branco, temos vários tons de cinza. Uhum. Então, existe tudo isso. É, agora, doutora Cris, quando, digamos que essa mulher ela tem um ginecologista, um profissional mais conservador e que não faz esses estímulos, quando que ela procura ajuda profissional da doutora Cris? Uma coisa que, quando ela sente isso, que ela tem que mudar esse profissional, mudar não, mas enfim ter uma ajuda profissional diferenciada. Mas muda muito, sabe o que é? E Hum. isso eu também tenho muita experiência. É o que essa mulher conversa com outra. Uhum. Por exemplo, eu atendo ginecologia, porque a parte de terapia geral e sexologia, hoje eu só faço atendimento online. Eu Uhum. não, desde a pandemia, eu fiz a transição para online e depois isso foi se expandindo e também com a minha mobilidade, eu hoje só Facilita. atendo online. A Uhum. parte de ginecologia eu atendo presencial e Uhum. eu atendo numa clínica que é uma clínica de fisioterapia. E é bem Ok. interessante. Então, é uma clínica que tem muitos outros pacientes que não são meus pacientes, minhas pacientes, que transitam na clínica. E olha como é engraçado, Su. Eu sou uma pessoa que eu sou muito da conexão. Eu sou muito corporal, eu sou muito da oralidade. Então, quando eu entro na clínica, é engraçado que as recepcionistas, doutora Cris, você dá pelo menos meia dúzia de bom dia entre a porta de entrada e a sua sala. Porque eu entro e eu olho para as pessoas, eu dou bom dia, mas eu dou bom dia com alegria. Não dou bom dia, aquele bom dia e. Não, eu chego, eu dou bom dia, eu falo com uma, eu brinco, digo, eita, hoje a recepção está florida. Então eu falo, isso é da minha Uhum. natureza, eu sou muito assim. E é impressionante como muitas vezes algumas mulheres que estão lá na recepção, que vão para uma fisioterapia do ombro, do joelho, nada a ver com a ginecologia, tá? Uhum. Aí elas pegam e dizem assim para a recepcionista: quem é? Aí as meninas, é a médica, a doutora Cris. Ela é médica? Nunca vi uma médica chegar assim tão alegre. E eu sou pontual, viu? Eu atendo 7 da manhã. Então, 5 para as 7, eu estou adentrando a recepção da clínica. Aham. Porque eu
Sou extremamente pontual para tudo, para o trabalho e também para a festa, viu? Ontem eu tive um encontro com as interculturais daqui de Maceió, fui a primeira a chegar no restaurante, pedi uma mesa para 6 pessoas, fiquei lá, eu disse, vala-me Jesus, será que as meninas vão vir mesmo? Aí fiquei no grupo e nenhuma respondia. Aí a mulher, eu disse, não, eu estou esperando as minhas amigas, só que eu não conhecia, só conhecia uma que era minha aluna, que foi minha Aham, aluna da faculdade. As aham, outras eu conhecia através da formação no grupo, uhum. né? Aí, mas a gente só tinha se falado no grupo, a gente não tinha ainda se encontrado. Mas aí eu estava lá, mas chegaram, graças a Deus, foi uma noite incrível, onde falamos muito sobre isso, mulheres maduras numa mesa, Aham, uhum. né, falando sobre libido, sexualidade, quase que hoje a nossa live é uma extensão da conversa ao vivo. Então, assim, aí elas vão, rapaz, eu nunca vi uma médica assim. Pois eu vou para ela, aí elas falam, a minha médica é tão assim, séria. Eu vou para essa Uhum. médica. Eu gostei só do jeito que ela Ela entrou e chegou. falou com todo mundo. Uhum. E aí, quando vai para consulta, É. gente, sei lá, é jeito, né, Su? Não estou Uhum. dizendo, tem muito profissional maravilhoso, não é isso, não Uhum. é isso. Uhum. Mas o que eu percebo é que cada vez mais as nossas mulheres, elas necessitam de acolhimento. É. Elas necessitam que a gente pare de olhar para o computador e estar anotando a Uhum. anamnese dela e pare e olhe nos olhos dela. É. Eu gosto disso, eu pego na mão da minha paciente, Uhum. tá? Eu agradeço por ela estar ali, eu agradeço por ela ter me escolhido, porque para mim é gratidão. Ela me escolheu, ela foi para mim, Uhum. ela quis uma consulta, sei lá, eu valorizo muito isso. Então, e muitas vezes só isso. Uhum. Eu pego na mão dela e digo: o que é que você está sentindo? E às vezes isso é diferente. E essa Uhum. mulher, ela já se sente acolhida de uma forma diferente. E é uma coisa tão simples, É. porque assim, o que eu quero é isso. Eu não atendo a minha paciente de ginecologia achando que eu estou ali com uma vulva, com útero. Eu estou com Uhum. uma mulher É. que ela traz dores. E além das dores físicas que ela vai me trazer, ela traz uma história. E eu preciso, primeiro, conhecer um pouco da história dessa mulher, porque Uhum. isso vai, inclusive, me direcionar muito melhor como médica, para que eu, inclusive, não vá por caminhos que não vão me levar a nada. Uhum. Eu preciso conhecer a história dela. Eu digo que ser ginecologista é muito mais além do que você tratar aparelho genital. É Sim. você tratar muito mais que isso. E Uhum. parece que agora, com o meu processo de amadurecimento, eu estou mais comprometida ainda, sabe, com isso. Uhum. Eu não consigo mais, por exemplo, a Cris médica sempre teve esse perfil, mas eu me sinto também diferente nessa fase da minha vida. Até porque Uhum. essa mulher que está passando por todas essas questões da pele, da menopausa, da pós-menopausa, essa mulher, ela também fala sobre o que eu tenho passado. Eu também tenho passado por isso. Eu vou fazer 60 anos de idade, né? Eu Uhum. estou na menopausa há mais de 10 anos. Uhum. Apesar de que, assim, a minha menopausa, ela foi bem assintomática em Uhum. muitas questões. Mas eu me coloco no lugar dessas mulheres. E Sim. é muito doloroso o que elas trazem. Uhum. E, assim, a gente precisa escutá-las com o coração. Uhum. É muito. Falo por mim aqui, é muito triste você ir no médico aqui, a Suíça é outro, né? Eu estou na Suíça, é outro sistema, é outra cultura. Outra cultura. Então, às vezes, eu quero conversar mais com o meu médico e ele já está ali com a canetinha, tipo, Só isso. né? E antes eu ficava frustrada, decepcionada, hoje eu entendo que é cultural. Não É adianta eu pedir cultural. uma coisa que a pessoa não vai conseguir me dar. Não adianta você esperar colher pêssego de um pé de laranja. Você Sim, vai se é frustrar isso, toda vez que cair uma laranja. é isso, é Aí isso. quando você começar a ver, poxa, essa laranja, ela também é boa. Então deixa eu aproveitar a laranja. É. Tirar o bom dessa laranja, né? Aproveitar o que ela me dá de bom. É. Doutora Cris, agora vem a pergunta de ouro para você, né?
Qual, na sua opinião, qual o maior mito sobre sexo após os 40, ou vamos falar, o sexo maduro, que você gostaria de desconstruir hoje aqui nesse bate-papo? Eu quero ajudar Uhum, essas mulheres a pararem de se perceber como envelhecidas. Eu quero que você, mulher, entenda que o seu desejo não envelhece. Se uhum, tem algo que não envelhece em nós, é o desejo. Seja o desejo pela vida, seja o desejo de comer uma comida gostosa, seja o desejo de assistir a um filme. Nós somos seres desejantes. A uhum, nossa natureza é desejante. Então, se a sua natureza é desejante, o seu desejo sexual, ele também existe. Agora você precisa saber o que é que você quer fazer com ele. Ele apenas pode estar soterrado pela sua exaustão, pela sua rotina, pela sua relação enfadonha, pelos seus ressentimentos. Eu quero que você procure perceber e olhe como se você estivesse olhando de cima para baixo. Imagine que o seu desejo está lá embaixo uhum, e ele ainda tem vida sim, só que ele está soterrado por um monte de coisa. E eu quero que você pare agora. Pare e olhe. O que é que está soterrando esse meu desejo? uhum, E você queira fazer essa faxina. Queira tirar o que está ali, sufocando, fazendo com que você tenha uma imagem distorcida uhum, de que você envelheceu e que você não tem mais desejo. E aí, de acordo com o que você for percebendo que você está tirando, deixa esse desejo vir no formato dele. Eu não estou falando aqui que desejo é você se relacionar com outra pessoa, porque você pode ter escolhido não mais se relacionar com outra pessoa. Como ontem a gente conversando na roda de mulheres, tinha uma colega que eu conheci ontem e ela disse: Cris, eu não quero mais relacionamento. Mas essa conversa aqui me animou. Eu quero, depois me passe uma indicação de um sugador. uhum, Ela entendeu que peraí, eu tenho desejo, mas eu não estou fazendo nada com isso. E uhum. agora eu quero. Então, assim, a gente vai ver o que que eu quero fazer com o meu desejo. Eu Sim, quero trazê-lo e acolher. Não significa que você tenha que. Eu digo que a mulher não tem que nada. nada. É. Ela não tem que nada. Eu quero que você entenda que você não tem que nada. Uhum, Inclusive, essa conversa que você está escutando aqui dessas duas mulheres, você não tem que terminar de uhum, assistir o nosso vídeo e já fazer alguma coisa. Se você não fizer, não adiantou. Não. Solte-se e uhum. lembre-se que tudo muda quando você muda. Eu quero apenas que você traga para você isso. Tudo muda quando eu mudo. O que é que eu quero mudar em mim? Uhum. Que mensagem Então, linda. apenas isso. Muito bom. Tem mais alguma coisa que você quer deixar para essas mulheres, doutora Cris? Eu quero dizer para vocês também que não aceitem o que não fala sobre vocês. Uhum, Não aceitem. Não aceite que você é chata. Não uhum, aceite que você é velha. Eu quero que você entenda que talvez você esteja exausta. Exausta da sua vida. E se você está exausta da sua vida, só você pode modificá-la. uhum, Então, não introjete o que estão jogando e lhe culpando, uhum, porque isso não é teu. uhum, Para de assumir o que não te pertence. E se uhum, sinta-se livre, porque quando você vai tirando todos esses pesos, até o seu corpo, ele se modifica. Ele fica mais leve. E um corpo leve é um corpo que deseja, e que deseja principalmente voltar a viver. E uhum, viva. Você não está velha, você está viva. uhum. E se surge de vida, né? É isso que a terapia ajuda muito a mulher a ter essa visão que você está viva, né? Doutora Cris, poderíamos ficar aqui a tarde inteira, o dia inteiro, porque é muita sincronicidade, né, que nós temos Eita, é a aqui. minha É a tua palavra-chave essa, palavra. viu, É por Su? isso que eu trouxe.
Sincronicidade, ela representa tanto para a minha vida, onde eu estava falando sobre isso, Uhum, e tão interessante, só um parênteses, ontem eu estava dando um módulo de sexologia para pós-graduação de ginecologia, de uhum, uma faculdade aqui em Maceió. E assim, uma experiência linda. E depois das aulas, as alunas elas foram fazer atendimentos, e um atendimento de uma anamnese. E aí teve uma mulher que foi com um parceiro, e depois uhum. a gente debatendo o caso clínico, e ela dizendo, doutora Cris, as alunas, né, que foram fazer a abordagem. A gente botou em prática o que a senhora disse na aula de sexta-feira, e a gente foi mostrar o quanto que essa mulher, ela estava na menopausa, ela poderia ser tocada de uma forma diferente. E a gente foi mostrando, parecia a senhora na aula, e o marido estava, e ela cutucava o marido, né, e fazia, tá vendo o que a doutora está dizendo, tá vendo? Aí ele, sim, mostra aí direito aí essas estruturas que você está mostrando, doutora, para ver. Então, assim, que coisa linda essa busca, né, de conhecimento. É um conhecimento que vai trazer essa abertura, né, Su? Ai, Su, nós ficaríamos o dia todo. O Seria um dia todo. workshop, uma imersão. Sim. Bom, Vamos ter outros momentos. Estou vamos, totalmente sim, vamos aberta repetir, para que a gente porque possa ter. isso, tem muita coisa para a gente compartilhar, você traz muita informação, então te agradeço aqui pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua simpatia, sincronicidade, né? E por dar voz a um tema que muitas mulheres silenciam, a importância disso. Então, eu queria deixar aqui para você, se você se identificou com isso, não deixe para depois. A sexualidade na maturidade não precisa ser silêncio nem desconforto. Ela pode e merece ser compreendida e vivida com mais consciência. Se você quer entender o que está acontecendo com seu corpo e mente, nessa fase da perimenopausa, a gente pode agendar um bate-papo, porque entender muda a forma como você vive sua sexualidade e a relação com você mesmo. Se permita. Doutora Cris, muito obrigada. Foi um prazer imenso. Gratidão, gratidão sempre. Um ótimo domingo para todos. Obrigada.